Capítulo 80, Desimprison. Amante do rei, sangue misto, lápis lazuli, calendário do império. Ano 1506, mês 4, dia 11, Polis, Bruino Plains, exército da Aliança Crescente. Sua Alteza Dantalha ainda não chegou? Porque ele ainda não veio apesar de ter chamado por mim. Sua Alteza estará de volta em breve. Falei sem problemas. Por favor, espere calmamente, chefe. Você sabe quantas vezes ouvi essa frase agora? Depois de um tempo, em pouco tempo, em breve. TSK. Nós estávamos em uma tenda que estava em volta na noite. O chefe da firma Kyunkuska, Ivar Lodbrok, estalou a língua. Ele está batendo a bengala contra o chão há algum tempo. É bastante desagradável. Chefe, este pediu para você esperar. Se for difícil para você esperar, este irá notificá-lo separadamente quando Sua Alteza retornar. Você deseja que esse alguém o veja? Chefe Lodbrok olhou ferozmente em minha direção. Será que minhas palavras atingiram um nervo? Eu me pergunto. Isso é surpreendente. Eu estava simplesmente sendo atencioso com o velho e fraco comerciante. Este jovem que ainda está molhado atrás das orelhas. Para alguém que é simplesmente filho de uma prostituta comum, com que coragem você está balbuciando tão orgulhosamente? Este vê que você possui um talento maravilhoso, chefe. Sim. Minha mãe biológica era de fato uma prostituta. Não faz muito tempo desde que este também descobriu essa verdade. Como você descobriu, chefe? Você acha que eu não teria anexado nem mesmo um único espião em você? Eu também estou ciente de que você foi quem pessoalmente levou a cabeça de sua própria mãe. Que interessante. Seu comportamento de exterminar os outros é uma glória que você é capaz de aproveitar apenas devido a Demon Lord Bantalion. Você não está ansioso para ver se essa sua glória é simplesmente um breve momento nos bastidores? É isso. Um mau cheiro está destinado a emanar de coisas que estagnaram. Esta é uma das verdades horrivelmente podres do mundo. Suas palavras são duras, chefe. Por favor, seja mais atento. O dia em que a idade de prosperidade de Bantalion chegar ao fim também será o dia em que sua descida ao inferno começará. O que aconteceria se o mundo descobrisse que você assassinou sua própria mãe biológica? Desde que ele fez uma mulher tão grosseira em seu amante, a reputação de Sua Alteza Dantalha provavelmente irá despencar também. Você está ciente? Não há um único homem no mundo que queira uma mulher que os faça cair da graça. O Kyunkuska era a empresa líder do continente demoníaco. Como as pessoas diriam, eles eram um grupo que era referido como o Grande Kyunkuska. Mesmo agora, a firma desempenhava o papel de depositária e fornecia suprimentos para a crescente aliança. Somando-se a isso, Lodbrok era um grande comerciante que estava encarregado tanto de Lorde Demônio Marbas quanto de Lorde Demônio Paimon. Se você não fosse um dos Lordes do Demônio mais graduados, então você provavelmente seria incapaz de ficar de pé contra esse vampiro que estava sentado na minha frente. Quando chegar a hora, observarei com que violência impária como você se comportará contra o mundo. Eu soltei um suspiro. Eu vejo que ele dificilmente vale o meu tempo. Meu suspiro deve tê-lo irritado quando o chefe juntou as sobrancelhas. Quem você acha que vai suspirar antes de mim? Você também deve estar ciente desde que você disse que havia colocado espiões neste. Embora possa ser mais do que merece, este recebe profunda afeição de Sua Alteza Dantalha. Este não irá deliberadamente apontar a questão sobre o fato de você estar falando informalmente com a amante que pode ou não ser capaz de exercer sua influência em Sua Alteza. Isso é bem o cavalo alto que você está lá. O que você está tentando dizer? No final, este não fará a Sua Alteza Dantalha cair. O chefe bufou depois de ouvir minhas palavras. E aqui estava eu, curiosa para saber o que você queria dizer. Que criança tola. Isso é algo que não acontecerá simplesmente porque você deseja que isso não aconteça. O mero ato de espalhar a notícia de seu crime humilde e imoral seria suficiente para deixar imediatamente a reputação de
Peço desculpas por cortar você no meio de sua sentença, chefe, mas como exatamente isso poderia fazer a Alteza dele cair? O quê? O chefe franziu a testa. Ele era incapaz de entender. Ou ele está fingindo ignorância, apesar de ter entendido. Independentemente de qual lado era, não deveria haver problema em jogar junto com a disposição magricela de um homem idoso. Ele é um convidado precioso. Eu sou uma pessoa que recebe convidados preciosos com minha maior devoção. Sua Alteza não é um indivíduo que se preocupa com sua reputação no mundo. Para ser mais preciso, como Sua Alteza é uma pessoa que exerce cautela para o aumento de sua reputação, Sua Alteza é um indivíduo que tentará, ao contrário, reduzir sua própria reputação por qualquer meio possível. Ao fazer isso, ele é capaz de enfeitiçar as muitas feras que vivem na cegueira. Sua Alteza subiu para as fileiras de milionários no menor período de tempo da história. Sua Alteza foi a pessoa mais rápida que já quebrou as fortalezas negras e brancas. Quando o Lorde Demônio Marbas foi derrotado e as forças do Lorde Demônio Barbatos estavam em perigo de serem violadas, também foi Sua Alteza quem obteve a realização de resgatar a Aliança Crescente. Apesar desses fatos, como estão as coisas, chefe? Eu estava simplesmente falando em uma voz que não era nem alta nem baixa. Apesar dessas conquistas, os sons de louvor a Sua Alteza ressoam por todo o continente demoníaco. Esse não foi o caso. A fama de Sua Alteza não era nem remotamente alta. Demon Lord Bantalha, que ficou em 71 lugar, era tão insignificante que ele era um monarca que a maioria das pessoas que vivem no continente demoníaco nunca ouviram um nome. Embora parecesse que sua fama começaria a se espalhar quando a peste negra começou a se espalhar, isso foi apenas por um momento. Ao fazer um mestiço como eu em seu noivo, e nomear uma garota humana como seu general em atuação, a reputação de Sua Alteza caiu no fundo do poço. Um devasso. Um tolo entre os tolos. Esse foi o ponto de vista que a maioria dos demônios teve em relação a Sua Alteza. A riqueza de Sua Alteza é atribuída sob a realização desta pessoa como sua serva principal. Os atos meritórios de violar as fortalezas negras e brancas e resgatar a Aliança Crescente são definidos como serviços realizados por Lade de Farnese. Chefe, você considera todas essas coisas uma coincidência? Você ameaçou espalhar amplamente a notícia de que este tinha assassinado sua própria mãe, correto? Está bem. Este não vai te impedir. Se qualquer coisa, Sua Alteza provavelmente lhe daria uma salva de palmas e obrigado, chefe. Ele presumivelmente dirá algo do tipo: você fez um bom trabalho fazendo a grande tarefa em seu lugar. No final, não há como esse alguém poder fazer Sua Alteza cair. Porque Sua Alteza sempre desejou residir nas sombras baixas. Sua Alteza é um indivíduo que prefere morar nas sombras sempre que o sol do meio-dia está brilhando no céu. Este é graciosamente uma daquelas sombras para Sua Alteza. Agindo geral, uma criança humana. Capitão dos guardas reais, uma bruxa imensamente humilde. Sua noiva, uma súcubo mestiça. Como vassalos, servimos Sua Alteza para a vida. Sua Alteza é um fogo que vai queimar o mundo. Se o fogo vai queimar e iluminar a sua luz o mais longe possível, então, mais importante que qualquer outra coisa, uma noite escura foi, sem dúvida, necessária. Um filho ilegítimo, um matadouro e um pária, somos a noite terrível de Sua Alteza. Os gostos de nós não são nada além de seres humildes, mas atendemos a Sua Alteza com nossa humildade. Como sabemos que este é nosso dever como seus vassalos, não temos razão para mudar nossa desprezibilidade. O vampiro ficou em silêncio. A bengala que continuava batendo contra o chão da tenda havia parado também. Até mesmo o barulho ocasional dele clicando em sua língua cessou. Essa é uma boa disposição. Isso provavelmente significa que ele entendeu suficientemente minhas palavras. Eu balancei a cabeça em direção ao chefe mais uma vez antes de me virar e retomar a tarefa que eu estava cuidando. Noite. Muitas coisas não podem ser vistas à noite.
Você só pode fazer suposições dos lugares que você não pode ver usando os sons que podem ser ouvidos, e ao longe, o rangido das rodas ecoava pelas tendas. Crack! Grãos de terra se separaram sob as rodas e o som da voz de uma pessoa se sobrepôs a ela. Serviços baratos. Vá jogar fora mendigos mortos por você. Vá jogar fora cadáveres mortos no canto para você. Vai pegar qualquer tipo de cadáveres. Serviços baratos. Vá jogar fora todos os mendigos mortos. Era um sem-teto vagando pelo acampamento militar. Quando o sol nasce, esses mendigos se reúnem e jogam em um lugar onde há menos luz solar, e quando o sol se põe, eles procuram barracas com tochas brilhantes e estendem suas tigelas. Embora os mendigos que perderam até mesmo suas bolinhas jogando ficassem com as duas mãos, os mendigos que até perderam os dedos no jogo estariam com seus 3 ou 4 dedos. Posso afirmar com segurança que ter menos de 3 dedos em uma mão não é exatamente uma novidade agradável para um mendigo. Como isso significa que eles não podem retaliar corretamente se alguém os chutar, mesmo que eles possam retaliar, isso significa que seus esforços seriam insignificantes. Além disso, quem não gostaria de chutar o mendigo? De tempos em tempos, quando os soldados comuns chutam os mendigos, os que têm menos de 3 dedos são agredidos sem poder fazer nada para se defender, e isso ocasionalmente resulta em suas mortes. A morte desses mendigos é natural e trivial. Similar a como as pessoas normais usam os dedos para contar os números, os mendigos usam seus dedos para contar o resto de suas vidas. Um por vez. Um por vez. E então termina em um. Cadáveres são jogados no canto das tendas e deixados para apodrecer. Moscas se reúnem em torno desses cadáveres apodrecendo. Os soldados irritados chutam os cadáveres ainda mais para o canto, mas os cadáveres simplesmente continuam a se acumular em todos os cantos. Isso fornece outro tipo de subsistência para os mendigos. Mendigos de ombros robustos, cujos dedos ainda estavam bem, percorriam o acampamento militar enquanto puxavam carrinhos de aparência barata que vinha de apenas Deus sabe onde. Em um ciclo de cada par de dias, eles vagariam e recolheriam os cadáveres nos cantos. Eles então levaram os cadáveres para longe, para jogá-los fora. Isso não é brilhante? Como alguém que era originalmente um comerciante, eu classifico esse tipo de coisa. Até o dia em que eles jogavam fora seus carrinhos, eles conseguiram obter um emprego pelo menos o menor tempo possível. Sempre que os mendigos passam por esta barraca enquanto arrasta seus carrinhos,